Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meia argentino que, segundo informações do grande canal Atenção Vascaínos, é mais um jogador que interessa. Quem sabe pode se tornar reforço do Vasco ainda em 2026. Estamos falando de Alan Lescano, 24 anos de idade, está jogando lá no Argentino Júnior. E veremos tudo, pessoal, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances dele este ano. Mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho. Perfeito? Recados dados, bora começar, né? Com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Alan Lescano nesse ano de 2026. Lembrando que ele tem 24 anos de idade, 1,79 m. Tá jogando pelo Argentino Júnior. Outra coisa, pessoal, tô gravando o vídeo no dia 27 de agosto, tá bom? Não sei se eu já vou publicar o vídeo agora, se eu vou esperar o negócio avançar mais um pouquinho. A Liga Argentina está em andamento, né? Então pode ser que ele jogue mais, até você assistir esse vídeo. Mas até o momento ele tem 27 jogos no ano, todos como titular. Marcou 5 gols, não deu nenhuma assistência, 5 pré-assistências, 17 passes para finalização, 41 arremates com 49% de acerto no gol, retomou a posse de bola em média 6,3 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a pelota em média 9,3 vezes a cada 90 minutos, tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Alan Lescano nesse ano de 2026. Torcida do Vascão, conta para mim nos comentários do vídeo. Vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então é só correr lá na Centauro, tá bom? Está sempre rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Perfeito? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Alan Lescano, que joga pelo Argentino Júnior desde o meio de 2023 e basicamente todo o seu período com a camisa do clube argentino foi com protagonismo, com titularidade quase que absoluta, tá bom? Só a gente reparar no quadro anterior, né, de todos os jogos que ele fez no ano, todos eles, ele foi o titular, é o camisa 10 do Argentino Júnior. Ano passado foi a mesma coisa, foi talvez o melhor meia da Liga Argentina no ano de 2025, então o Alan Lescano vai chegar, mesmo sendo tão jovem, vivendo uma ótima fase, sendo um jogador de muito protagonismo, não só no seu clube, mas dentro da Liga, né, um dos principais meias aí do Campeonato Argentino desde 2024, beleza? E no aspecto clínico, pessoal, será que Alan Lescano nos deixa com cabelo arrepiado, dor de cabeça, ou é um jogador extremamente saudável? Vamos tentar entender, galera, vendo o histórico de lesões do Alan ao longo da sua carreira. E assim, pessoal, claro que ele vai chegar ao futebol brasileiro, caso realmente seja contratado, é uma realidade diferente de calendário, né? O futebol argentino, com aquela loucurada toda, com um monte de campeonato, ainda assim tem bem menos jogo que aqui no Brasil. Então, pode mudar. Mas, a princípio, o Alan Lescano, jogador extremamente saudável, pouquíssimas lesões, é um jogador assim que, a princípio, não vai dar dor de cabeça, tá bom? Lance do jogador, pessoal, sei que todo mundo quer ver isso. Inclusive, ao longo do vídeo, eu vou indicar a possibilidade de a gente ver até mais jogadas sobre o atleta. Mas antes de chamar os lances, é legal falar a faixa de campo, né, que ele pode jogar. Então, eu chamo na tela o mapa de movimentação, o mapa de calor do Alan Lescano em 2026. E aqui é bem legal a gente falar sobre isso, tá, pessoal? O Alan Lescano, ele é um camisa 10, tá? Assim, ele usa a camisa 10. Quando você vê ele jogar, você fala, puxa, Felipe, isso aí é o tradicional maestro argentino, aquele cara que vai ficar no terço final pifando, um monte de assistências. E não é bem assim, tá, pessoal? O Lescano, ele tem todo o cacuete de um meia, camisa 10 mesmo. Pode jogar como um 10, sem problema nenhum, mas muitas vezes ali no Argentino Júnior ele é quase um 10 jogando de 8. Tá? Ele é um cara que vai lá atrás carimbar a bola com bastante frequência, participa muito da primeira fase de construção. Repare como a intermediária defensiva está bem ocupada pelo Alan Lescano. Não à toa, coloquei até de propósito no primeiro quadro. Ele tem um número de retomadas na posse de bola até bem acima da média para um meia mais ofensivo. Então, às vezes, pessoal, o Alan Lescano ele nem dá tantas assistências, nem cria tantas chances de gol para os seus companheiros, porque ele participa muito ativamente lá da primeira fase de construção das suas equipes. Porém, ele é um jogador que pisa na área, ele finaliza, ele até finaliza mais do que cria chances de gol. Tá bom? Ele tem um chute muito forte no pé esquerdo, tem muita qualificação na batida da bola, inclusive ele nem marcou tantos gols esse ano, mas
praticamente todos eles foram golaços, tá? De chute de fora da área, teve gol de meia bicicleta. Então, assim, é um cara que bate muito bem na bola e é um jogador com muito recurso técnico. Tá bom? Aquele jogador que vai tocar, deslocar, receber, quando recebe de costas na pressão, ele tem aquele tradicional drible argentino com a bola muito próxima do pé, né? Parece que ele vai ser desarmado, ele consegue se virar muito bem em situações de espaço curto. Então, é um meio-campista muito completo. Tá, pessoal? Muitas vezes jogava até ele, o Hernan Lopes, que é outro meia de muita qualificação, ele é parente do Maradona, inclusive, o Hernan Lopes. Né? Então, muitas vezes, até o próprio Hernan Lopes, que fazia às vezes de camisa 10, o Alan Lescano ficava um pouquinho mais recuado. Eu acredito que no futebol brasileiro ele vai chegar para ser um meia ofensivo, tá? Um meia camisa 10, organizador de jogo no Vasco, mas tenho em mente que ele é um cara que recua bastante. Para jogar, não ficaria surpreso se em alguns momentos ele virasse até um camisa 8, aquele terceiro homem de meio campo, nesse modelo de jogo do Vasco da Gama, beleza? E como todo bom meio-campista, é legal, se a gente disseca o fundamento dos passes, a gente fica mais próximo de entender como ele pode jogar. Então eu chamo na tela, para vocês verem comigo, o raio-x de passes do Alan Lescano nesse ano de 2026. E olha que legal, pessoal, uma média muito alta, tá? De passes a cada 90 minutos, 42,73. Normalmente, pessoal, quando o cara é aquele meia, camisa 10, de terço final, ele não pega tanto na bola assim, tá? Tem meias camisa 10 aí que tem tentativas de passe ali até abaixo de 30 às vezes, a cada 90 minutos. Ou seja, 42,73 mostra aquilo que eu falei, ele é um cara que vai pegar bastante na bola ao longo do jogo. 24% de passes verticais, nem é um número tão alto assim, mas isso é um pouco de reflexo da alta quantidade de passes, né? Se o cara toca na bola a todo instante, muitas vezes em zonas recuadas do campo, ele não pode ficar acelerando o jogo, né? Verticalizando sempre, senão o time vai perder muito a bola. Tanto que a estatística seguinte já mostra pra gente que na hora que tem que acelerar, ele acelera. Porque ele tem uma quantidade alta em média de passes buscando o terço final. 6,48. Se ele fosse um primeiro volante, esse número nem seria tão alto assim. Mas para um meia, o pessoal reforça mais uma vez a característica de participar muito da primeira fase de construção, de ir lá atrás, muitas vezes, pegar a bola no pé dos zagueiros. Beleza? Deixou um like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, beleza? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Bota aí, em Caps Lock. Vamos, Vascão! Quem comentar isso, eu vou saber que chegou até essa parte do vídeo e eu vou curtir também o seu comentário. Outra coisa, pessoal, agora na FBTV a gente tem a parte 2 do nosso Scouts, que é o vídeo de react. Eu posso abrir todos os lances dele nesse ano de 2026, aquele vídeo completaço, com erros e acertos, e fazer a reação, assistir junto de vocês, destacando gesto técnico, mostrando as características do jogador. Mas para isso, vocês têm que dar moral, tem que saber se vocês querem assistir. Então eu preciso de pelo menos 500 likes nesse vídeo, que vocês comentem aí, parte 2. Quem comentar isso, eu vou saber que está querendo o segundo momento, né, do nosso scout. Caso a contratação de fato se confirme, vou publicar. Beleza? Bora ver, pessoal, a trajetória de Alan Lescano até chegar com esse status de talvez o melhor meia do futebol argentino? Vamos nessa! Pequena história, galera. Peço desculpa, estou com a alergia aqui atacando, tá? Os últimos 4 anos do Lescano como profissional. 2022, jogando pelo Rinácia. 4 jogos, 1 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. 2023, ele começa o ano pelo Rinácia e vai no segundo semestre pro Argentino Júnior, com 36 jogos, 22 como titular, 5 gols e 1 assistência. Reparem, pessoal, sempre marcando mais gols do que dando assistências, aquela característica que eu falei. 2024, a partir daqui, pessoal, ele começa a assumir protagonismo na Liga Argentina. 45 jogos, 41 como titular, 12 gols e 4 assistências. 2025, ano passado, protagonismo total. 40 jogos, todos como titular, 9 gols e 5 assistências. Então, um cara, pessoal, que há 3 temporadas seguidas aí joga praticamente todos os jogos pelo Argentino Júnior como titular da equipe, colecionando uma boa quantidade de gols, principalmente nem tanto assim de assistências, como nós falamos. Beleza? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, Alan Lescano, por enquanto é só um interesse. Quem sabe pode se tornar novo reforço do Vasco da Gama. E caso isso aconteça, pessoal, eu vou achar uma contratação sensacional. Claro que eu acabei de ver a notícia, não faço ideia de qual seria o custo dessa operação. Eu acredito que vai ser caro, caso se confirme, porque o Alan Lescano hoje ele tem esse status de talvez o melhor meia do futebol argentino. E a gente reclama tanto que o Vasco perde muitos gols, vai trazer um meia que talvez não pife tanto, porque o pessoal sabe aproveitar as chances, mas vai ter um meia que pisa na área, um meia que finaliza de média e longa distância, um meia que entrega mais gols do que assistências, que entrega mais finalizações do que passes
para finalização, então casa um pouquinho com tudo isso que o Vasco precisa. Claro que a gente tá brincando um pouco, o Alan Liscano é um cara que também sabe servir seus companheiros, cobra bolas paradas, mas é um cara que vai conseguir qualificar essa saída de bola do Vasco da Gama e ao mesmo tempo aparecer lá na frente para concluir. Acaba sendo uma aposta, pessoal, sempre acaba. É um jogador que vai sair do futebol argentino pela primeira vez. O histórico do Vasco em relação a isso não tem sido legal. O Vasco muitas vezes faz boas apostas, traz jogadores que estão se destacando na América do Sul, só que quando eles chegam aqui, o negócio não acontece. Isso pode acontecer com o Alan Lescano, mas pelo que ele apresentou até aqui, é um jogador com um refino técnico muito acima da média, na minha opinião. Seria um excelente reforço. Beleza? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, gosta dessa possível contratação? Concorda, discorda, na minha opinião, que é a parte 2 do nosso scout? Conta tudo pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça, é claro, de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!